Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, passamos por vários dos nossos clímax entre o ciclo litúrgico. Estivemos entre a preparação para o Natal, passamos pelos antepassados de Deus, a preparação caridosa de Deus, toda cheia de cuidados para poder encarnar do seio da Virgem Theotokos. Passamos pela sua maravilhosa festa de sua encarnação, a sua natividade, a sua circuncisão, sua teofania, o seu batismo, o Jordão, as águas, o rememorado da força da morte e ressurreição em nossas próprias vidas através da participação em Cristo Jesus nos mistérios do batismo, da Eucaristia, da renovação de todo o nosso ser constantemente na graça dos santos mistérios. E chegamos depois àquilo que é o início do ciclo do nosso arrependimento. Tudo isso que viemos falando, o domingo após a teofania, o que significa o arrependimento. Hoje chegamos no tal domingo de Zaqueu, que antecede depois o domingo do publicano e fariseu, onde domingo que vem iniciamos a abertura do livro do Triódium, período litúrgico das 3 odes, onde estamos em preparação para a Semana Santa e a Páscoa. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, hoje iniciamos a leitura de Zaqueu, que no piscar de olhos, um ano se passou e já estamos aqui novamente falando deste tema. Zaqueu era um dos chamados publicanos, e não só isso publicanos, mas o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. Significava essa profissão no tempo de nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Esses homens eram oficiais do Império Romano, que estavam a serviço não de Herodes, não do rei da Judéia, mas sim do Império Romano, com a função de cobrarem os impostos para os seus súditos em suas capitanias e nos seus reinados que haviam sido conquistados pelo Império Romano. Isso chamava-se um publicano, aquele que era responsável por cobrar os impostos. E os impostos eram cobrados da seguinte maneira: não somente tinha direito o publicano de cobrar aquilo que fosse a parte, a parcela, para apresentar e dar contas ao Império Romano, como também ele ficava livre, tinha liberdade de, além da parcela obrigatória ao Império, tomar para si, como incentivo à sua profissão, o Império Romano, para ter eles em confiança, que trabalhassem motivados a capturar os impostos para o Império, eles eram permitidos tomar para si uma quantidade livre extra de comissão que quisessem. Então, numa certa casa, se eles quisessem cobrar a parcela para o Império e depois pedir 2 vezes mais para si mesmos, ainda que visse que a família ficaria sobrecarregada pela carga de impostos, eles fariam e ninguém poderia contestar. E é por isso que os publicanos eram odiados pelo povo judeu, tal como pecadores. Não havia distinção entre a palavra pecador e publicano. Se alguém fosse chamado de publicano, significava que estava sendo chamado imediatamente de pecador. Porque, de fato, quantas das viúvas, dos órfãos, pessoas que não tinham condições de tanta carga de impostos, eram, de fato, roubados, literalmente, pelos publicanos. E os publicanos tinham seus chefes, aqueles que eram os fiscais, que dominavam essas categorias de trabalhadores para o Império Romano e fiscalizavam eles, os chamados chefes dos publicanos. E Zaqueu, portanto, era um homem que mantinha a chefia desse cargo e agia, portanto, com muito medo e temor no meio do povo. Imagine um homem que é responsável por ser o chefe dos que cobram impostos, tem que ser um homem que age para com o povo e para com seus funcionários com muito temor, com muita ousadia, com muita crueldade, muitas vezes, para ser temido. Afinal de contas, estamos lidando com impostos, cobrança de dinheiro. Se essa pessoa fosse frouxa e não tivesse métodos de causar torturas e apreensão nas pessoas, nem as pessoas pagariam impostos aos seus funcionários, nem os seus funcionários também deixariam de desviar dinheiro ou virariam corruptos e etc. Então, para manter todo esse povo na linha, tanto a população quanto também os seus funcionários, os chefes dos publicanos tinham que agir com braço forte, digamos assim. E essa era a profissão de Zaqueu. Entretanto, Zaqueu era o que nós chamamos de um pecador arrependido. Significa um pecador arrependido, um pecador que, por mais que ainda não conseguiu parar de realizar seus atos maldosos,
suas paixões talvez estejam ativas, ele em sua consciência não tornou-se um pecador endurecido, mas um pecador em constante arrependimento. E aguardando uma hora oportuna, aguardando uma oportunidade de se livrar disso. E a verdade é que a velhice havia chegado a Zaqueu. Ele não era mais jovem, os prazeres não tinham mais a validez para ele. Ele já era um homem doente, agora sua energia estava voltada para outras coisas. Um homem que já não tinha mais tanto poder, tanta ênfase dentro de sua energia, de seu caráter, para estar chantageando as pessoas e mantê-las em tanta crueldade. Toda a vida de Zaqueu estava indo-se já. A energia havia acabado, a valentia havia diminuído, e toda a sua consciência que havia afligido ele por toda a sua juventude, agora na velhice parece que ele, não tendo deixado-se levar pelo abafar de sua consciência, não tendo deixado com que uma pedra sepultasse a agonia do sofrimento de sua consciência, mas deixando-se até sofrer por ela, por essas repulsas e repreensões da consciência, chegou a velhice e ele aguardava ansiosamente o momento que pudesse adquirir, portanto, a oportunidade de um verdadeiro arrependimento completo. E aqui nós temos que chegar à seguinte pergunta: qual é a diferença entre um pecador arrependido e um pecador endurecido? Nossos santos padres nos explicam e nos referem que isso tudo se dá a uma só palavra, queridos amados cristãos ortodoxos, e isso se dá no que diz respeito à consciência. Um pecador arrependido é aquele que, por mais que ainda não tenha forças de parar de cometer os seus pecados, ele constantemente tem a sua lei da consciência afligindo-o muito. Essa consciência que é a voz de Deus, como nos explicam nossos santos padres, não é como se fosse, é a própria voz de Deus, o perturba, o admoesta, continua dizendo a ele que esta conduta está equivocada, que ele precisa mudar, que esse caminho não vai levá-lo àquilo que é a paz e conciliação com Deus. E então esse pecador não abafa essa consciência, ele não a deixa de sofrer a sua repulsão, muitas vezes até deixa-se sofrer por aqueles abatimentos e tristezas que a consciência dá, sabendo que é necessário, que ele está errado e que essas repulsas e repreensões da consciência, esse sofrimento que ela causa no pecador arrependido, ele deve se deixar até sofrer, ter momentos terríveis de abatimento, porque sabe que ele é culpado, ele precisa de mudança, mas ainda possivelmente não tem forças. Mas ele não desliga, não abafa, não coloca uma pedra que sepulte essa consciência para sempre. Portanto, ela não vai perdendo força ao longo dos anos. Ela se mantém aí, firme, forte, inabalável, como a voz de Deus no homem falando dentro dele: mude, isso está errado, isso não tem nada a ver com aquilo que é o projeto de Deus em tua vida. Tu sabes que isso não é o correto. Já um pecador endurecido é aquele que, conforme os anos passam, ele vai até para ficar mais confortável em relação ao pecado, ele vai abafando a consciência, não escutando-a, nem se permite sofrer as suas repulsas, vai como desligando a consciência, ao menos enquanto é vivo, porque quando morrer, a consciência não pode ser desligada e isso será para ele um inferno. Mas enquanto ele é vivo, quando nós somos vivos, nós podemos desligar a consciência, se quisermos, congelá-la, e vamos fingindo que nada aconteceu, que a vida é assim mesmo, que está tudo bem, e vamos não sofrendo mais as repulsas da consciência, mas sim vamos esfriando-a, desligando-a, ao ponto que chega o momento que ela para de funcionar. Não que ela não esteja aí, não que Deus não está aí ainda falando dentro do homem, mas esse homem perdeu a capacidade de vir a escutar esta consciência, ele tornou-se surdo para essa consciência, de tanto que ele a abafou, de tanto que ele jogou pedras para tentar sepultar esta voz de Deus. Ela continua aí ativa, porque Deus nunca abandona o homem, Deus nunca deixa de tentar sacudir a consciência de um homem, mas esse homem foi perdendo a capacidade de escutar essa consciência. Isso chama-se o estado de pecador endurecido, onde ele já não sofre mais, simplesmente peca friamente, e não sente nenhuma repulsa por parte de sua consciência, ele não sente mais agonias, não se permitiu há anos sofrer nenhum abatimento, é que ele esfriou-se para com isso. Podemos dizer que criou uma imunidade dentro de si
para com as admoestações da voz de Deus. Ela ainda está ali, porque é impossível ela sumir de dentro do homem, a lei natural, a lei da consciência dentro de cada homem está ali, mas infelizmente ele fez-se surdo a esta consciência e passa a pecar segundo o pecado tornou-se nele, portanto, aí agora uma segunda natureza. Ele vive como uma hipóstase que está totalmente vinculada, mesclada, como que algo de fora para dentro, adoecendo com uma virose, e ele passa a viver uma vida doente, uma vida dessa segunda natureza chamada o pecado. Infelizmente, esse homem passará a ter uma conduta fria em relação à sua consciência. Essa é a diferença entre um pecador arrependido e um pecador endurecido. E Zaqueu, portanto, era exatamente um tipo de homem, um pecador arrependido. Sim, cometeu pecados terríveis por toda a sua vida, uma vida cheia de pecados e crueldade, mas lá dentro de seu coração, ele nunca deixou de dizer para si: isto é errado, eu não posso terminar os meus dias dessa maneira, que Deus providencie algum momento onde eu possa me reconciliar com Ele, e quem sabe, até se milagroso for, meu Deus, para mim, que eu possa desfazer-me dos pecados, anulá-los, compensar esses pecados de alguma maneira, sentindo paz interior, sentindo o alívio do peso dos meus pecados. E, portanto, Zaqueu manteve-se nesse estado de consciência ainda ativa, ainda que imaculada, claro, pelo pecado, mas consciência ativa, chorando, tremendo, pedindo a Deus alguma saída, seja qual o momento for. E então o que aconteceu foi que ele viu que passaria pela sua região, em Jericó, um tal profeta, um rabino. E ele viu que por essas palavras eram muito distintas. Essas palavras falaram algo que ele nunca havia escutado, mas que dentro de sua consciência é o que ele queria. Dentro do coração de todo homem é o que nós queremos. E quando nós escutamos a voz de Deus dentro de nós, fica fácil de reconhecer a voz de Deus por fora. Seja através do Evangelho, das leituras, ou o próprio Messias, talvez, que passasse por Zaqueu, e foi o que aconteceu. Essas palavras eram o que ele queria em seu coração, ainda que ele nunca havia escutado essa palavra, metanoia. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está dentro de vós. Zaqueu não havia nunca estudado essa nova teologia, era algo inédito para ele, mas é algo que era a lei, que ele vivia em seu coração, que ele desejava encontrar isso, de repente ali, como no piscar de olhos, como num passe de mágica, ele escutou aquilo que ele precisava: arrependa-te, pois o reino dos céus está dentro de ti. E ele ficou realmente muito embasbacado com isso. Vivia em Jericó. Jericó, vocês sabem, é a cidade mais baixa dentro do planeta, abaixo até do nível do mar. É um lugar que nunca esfria, portanto, por todo ano há abundância de alimentos devido a um clima bastante abafado e quente, quase como uma estufa. Era uma cidade rica, onde havia abundância de alimentos por todo o ano, e era justamente a cidade onde Zaqueu era chefe dos publicanos. As pessoas eram ricas e ele também possuidor de muitas riquezas, porque por toda a vida havia roubado as pessoas ricas, mas não só elas, também as pobres, oprimidas, órfãos e viúvas. E então esse homem cheio de riquezas, cheio de posses, resolveu parar um pouco a sua atividade e sabia que vinha passando por Jericó este homem, este rabino, esse profeta, talvez até o Messias, de fato era o Messias. Passaria por ali e poderia dar a ele a salvação de sua alma. Tudo o que ele desejou toda a sua vida, essas palavras finalmente sacudiram o seu coração como aquilo que ele desejara. Arrependa-te, mude atualmente o teu coração, porque o reino do céu está dentro de ti. E Zaqueu era baixo de estatura, era um nanico, e o que ele fez foi o seguinte: ainda que era pequeno de estatura, era grande em engenho. E, portanto, sendo um nanico engenhoso, ele subiu um sicômoro. E a história de Zaqueu não somente é a história de um pecador arrependido, mas também é a metáfora de todo o povo hebreu. E o que aconteceu foi que Zaqueu subiu em um sicômoro, engenhoso que era, para poder visualizar acima da multidão, sendo que ele era pequeno, a passagem desse rabino, o qual ele queria muito ver o que é que poderia fazer por ele, como esse rabino poderia abordá-lo e salvar a sua alma.
E foi assim que ocorreu. Só que, para surpresa de Zaqueu, enquanto nosso Senhor passava embaixo do sicômoro, já fitou e disse a ele: desce, Zaqueu, porque hoje cearei em tua casa. E para sua surpresa, não era ele que estava procurando o Messias e o Salvador. Esse homem misterioso estava procurando por Zaqueu antes mesmo de ele notar. E emocionantemente, ele desce o sicômoro e vai, portanto, obedecer ao Senhor e recebê-lo em sua casa. Nosso Senhor abordou Zaqueu desta maneira porque percebeu pelos seus olhos espirituais de Deus, que vê a consciência humana, que as comportas do coração de Zaqueu, a sua consciência, todas as portas interiores dele estavam escancaradas, querendo receber o Senhor e a salvação dentro de si. E então o Senhor, que vê o coração do homem, viu que as portas do coração de Zaqueu estavam escancaradas. E, portanto, disse a ele: hoje entrarei em tua casa e vamos juntos cear. Referindo-se primeiramente ao coração de Zaqueu. E depois, claro, à sua própria casa. Vendo o Senhor que esse homem estava convidando para dentro de si, ele mesmo convida para um banquete na casa deste mesmo homem. E o que aconteceu foi que conversaram, grande teologia e doutrina foram intercambiados, e Zaqueu pôde, portanto, receber todo aquele ensinamento, a cura e a paz de alma que ele tanto almejou ao longo de tantos anos rastejando em suas paixões. E então começou o murmúrio: esse homem ceia com pecadores, esse homem está na casa do chefe dos publicanos. Como pode ser que esse homem se diz santo enviado de Deus e ceia com aquele que é o nosso inimigo número 1, aquele que roubou-nos e defraudou-nos todos esses anos? E Zaqueu, sem permitir que o Senhor o defendesse, sem permitir que o Senhor dissesse uma só palavra, ele mesmo, como um verdadeiro homem agora, sobe diante do púlpito de sua casa, ergue a voz e proclama publicamente: tudo o que eu roubei, tudo o que eu defraudei, eu devolverei 4 vezes mais a todos. E então nosso Senhor, vendo que agora toda a sua pregação, o poder de sua palavra havia penetrado as entranhas de Zaqueu, ao ponto de produzir frutos de arrependimento, não só arrependimento interior, mas frutos exteriores do arrependimento. E aí sabemos, quando realmente um homem muda, os seus frutos também mudam. E Zaqueu levantou a voz e disse que contra todas as suas riquezas e posses, ele iria devolver 4 vezes mais. Significa que agora não só a sua consciência havia encontrado descanso, como ele também encontrou-se e utilizou a seu benefício a ferramenta da lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que o ladrão devia devolver, quando fosse pego, não bastaria devolver o que roubou. O ladrão devia pagar 4 vezes a quantia que havia roubado, segundo a lei de Moisés. Significa que este homem não teve vergonha de, em outras palavras, publicamente bater no peito e dizer: eu confesso, sou ladrão, e irei cumprir aquilo que a lei diz como penitência para um ladrão. E é por isso que o Senhor proferiu as palavras: eis que hoje a salvação entrou nessa casa, porque eis aí um verdadeiro filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque Abraão, número 1, cumpria a lei fervorosamente, a lei da consciência, a lei dentro de si de fazer misericórdia àqueles que estão em necessidade. E, portanto, Zaqueu naquele momento cumpriu a lei da consciência e foi derramar o seu dinheiro, suas riquezas ilícitas, para aqueles que eram os mais necessitados em categoria, até aqueles que eram os mais ricos. Todos foram pagos. E o que aconteceu foi que Zaqueu não só deu metade de seus bens para cumprir esse mandatório, como ele também ficou sem nada. Como sabemos que ele ficou sem nada? Porque pela tradição da igreja, nós sabemos historicamente que Zaqueu não só pagou tudo o que devia 4 vezes mais, e se ele pagou o que devia, e depois ainda pagou 4 vezes mais do que devia, praticamente sua fortuna foi embora. Mas se algo restou com ele, ele colocou nos pés dos apóstolos e se tornou também ele um apóstolo.
Nós sabemos que após a ascensão do Senhor, Zaqueu foi eleito pelos apóstolos como bispo da igreja, foi feito apóstolo para a cidade de Cesareia do Mar, a chamada Cesareia ao longo do mar, e por isso foi feito bispo dessa diocese, dessa igreja local, que aí nascera após a ascensão do Senhor, e iniciou sua vida, portanto, de pregação e manutenção da palavra de Deus. Por isso, de fato, nosso Senhor disse que eis aí um filho de Abraão, e hoje a salvação entrou para esta casa, porque esse estava perdido, mas agora a salvação entrou nesta casa. Que casa? No templo do coração de Zaqueu, um homem que agora levantar-se-ia, não mais para uma vida de pecado, mas uma vida de pregação da palavra de Deus, seguindo o Senhor por toda a sua caminhada até o Gólgota, e depois, sendo dos apóstolos, tornou-se bispo de Cesareia do Mar. Vemos aí o grande exemplo de conversão de Zaqueu. E eu vos dizia que Zaqueu não é apenas a história de nossa alma, a alma que tem que subir o sicômoro de nossos pecados. O sicômoro é uma árvore muito fechada em seus ramos, as folhas são viscosas, ainda que o fruto é muito doce, é muito difícil acessá-lo. Por isso é necessário subir o difícil de nossos pecados, ser humilde, nos humilharmos e procurar avistar o Senhor acima de nossos pecados. E então perceberemos que nosso Senhor já estará nos olhando ali, porque Ele conhece os corações e tem grande antecipação e premeditação para um homem. Não deseja que o pecador morra e seja condenado, mas que arrependa-se e viva eternamente. Por isso, todos perceberemos que quando subimos o sicômoro de nossos pecados, de nossas terríveis paixões acumuladas, que são tão apetitosas, mas depois vemos que é muito difícil escalá-las para ver Deus, quando estamos nesse movimento, significa que Deus já está de longe fitando-nos para poder convidar-nos para aquilo que é o desejo de nosso coração, vir cear com Ele naquilo que é o banquete dos arrependidos, a Igreja Ortodoxa, o divino banquete do Cordeiro morto por nós, que é a divina Eucaristia. Mas eu dizia que, além disso, a metáfora de Zaqueu é uma metáfora para todo o povo hebreu. De fato, assim como o povo hebreu teve que se apoiar na lei de Moisés, apoiar-se nesta lei para poder perceber que o Messias haveria de vir e reconhecer ele quando ele viesse, assim também significa que esse movimento que Zaqueu fez subindo o sicômoro, significa que a lei de Moisés é prefigurada por esse sicômoro. O povo hebreu teve que subir nesse sicômoro, como num pé, apoiar-se nesse pé da lei, para poder reconhecer quem era o Messias. A lei de Moisés nos encaminharia para entender quem era o Messias. Da mesma maneira, isso é uma prefiguração na época, não só para o povo hebreu, como também na figura de Natanael. Natanael, como disse o Senhor, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi, e verás coisas muito maiores do que aquilo que conversaste comigo. Ou seja, as bênçãos do Antigo Testamento para os hebreus, quando que se apoiaram na lei, agora são muito maiores as bênçãos para o novo Israel, que agora, apoiando-se na lei do Antigo Testamento, pôde ver o Messias. E o Messias agora não só foi apenas visto, mas o Messias agora convidou o povo de Israel para ir cear com ele em sua casa, serem batizados e entrarem na Igreja Ortodoxa. Por isso as bênçãos do Novo Testamento são muito maiores para o Novo Israel do que para o Antigo Israel, que se apoiou no sicômoro, ou seja, na lei. A mesma coisa, o exemplo de Natanael. Natanael, que escutava a voz de sua consciência, pedia ao Messias, vem, aparece, já não aguentamos mais essas terríveis calamidades que nós sofremos, precisamos de um Salvador. Então, em sua consciência, houve uma voz e uma visão que diz, sim, já estou indo, em breve nos encontraremos, querido Natanael. De repente, quando ele vê, e Filipe diz que encontrou o Messias, e aquele debate, se veio de Belém, da onde veio, de Nazaré, como pode, e disse, e eu te vi quando estavas na figueira. Essa mesma voz que Natanael escutou em sua consciência, ele agora escutou diretamente por fora em seus ouvidos diante desse homem, e disse, muito mais do que vistes na figueira, verás, porque verás o Filho do Homem descendo, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, também esta figueira, que é sinônimo de sicômoro, são árvores semelhantes, aquele que sobe na figueira, está debaixo da figueira, agora no Novo Testamento verá coisas muito maiores, não só sobre a figueira, que também representa a lei de Moisés, o Antigo Testamento, mas agora subindo a figueira, assumindo a responsabilidade de nossos pecados,
tendo arrependimento sobre a figueira, símbolo da árvore onde Adão tomou o fruto do pecado, ou seja, o figo é o fruto do qual Adão comeu e caiu adquirindo o conhecimento do bem e do mal. Da mesma maneira, aquele que sobe a figueira, aquele que está embaixo da figueira, mas a persegue, a sobe, pode, portanto, apoiar-se nesta lei de Moisés, do Antigo Testamento, e agora deslumbrar-se com as maravilhas do Novo Testamento. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre a própria Theotokos, que é a escada para o céu que nos leva para o seu próprio Filho unigênito, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, pousando e emprestando o seu corpo e seu sangue, todas as liturgias, para que desse corpo e sangue da Theotokos, pelo grande mistério da Eucaristia, possamos ter aí infinitas vezes, até que nosso Senhor possa voltar em sua volta gloriosa, o Cordeiro de Deus, santificado na liturgia e transfigurado para nós, que possamos comê-lo, consumi-lo, ainda que ele sendo partido não é dividido e consumido não é esgotado, até que ele possa voltar. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esses são as maravilhosas metáforas em relação ao Evangelho de Zaqueu, é a história também de nossa alma, que deve buscar arrependimento, acima de tudo ter uma vida como um pecador arrependido, sempre lutando para que a nossa consciência não se endureça e passa, infelizmente, a tornarmos de pecadores arrependidos, estão sempre deixando que a consciência até nos consuma, faça-nos sofrer, pedindo a Deus a oportunidade de um momento que possamos fazer-nos a vida, que algum momento chegue e possamos até compensar os nossos pecados e fazer frutos e obras de arrependimento. E quando isso não chega, temos que pedir, clamar, viver uma constante mudança de hábitos de vida, dia após dia, vivendo a maneira de viver do cristão ortodoxo, é o arrependimento, constante mudança de hábito, de mentalidade, de ser, de todo o seu coração mudando, ou seja, é algo difícil mudar o coração de um homem, mas é o trabalho e a profissão de todo cristão ortodoxo, através de lágrimas de compulsão, através de esforço, através de obras, como diz Zaqueu, não apenas falando, mas fazendo algo diferente do que fazia. E então nosso Senhor poderá trabalhar-nos para que nunca entremos nesse estado crítico e completamente catastrófico de sermos pecadores endurecidos, os quais até manipulamos a consciência vivos. Mas quando morrermos, se nós não tivermos amolecido essa consciência e mudado o nosso ser, infelizmente viveremos um estado infernal, pois a consciência que não mudou já não pode mudar após a morte, verá uma inércia. E vivendo uma inércia, verá o amor de Deus. E vivendo o amor de Deus, verá que não viveu segundo esse amor, porque não quis em sua própria consciência. E, portanto, automaticamente se condenará. Hoje nós vimos, portanto, que Zaqueu, mais um detalhe a respeito de sua vida, que não pode passar despercebido, é que ele, no que nós diz respeito às pessoas que nós conhecemos em nossa sociedade, Zaqueu é como se fosse um VIP, ou seja, uma pessoa muito importante, very important person, uma pessoa completamente VIP em sua sociedade. E ele tem ser um homem de destaque. Nós nunca podemos esquecer desse detalhe sobre Zaqueu, que ele simplesmente, imagine hoje, por exemplo, o nosso ministro da Economia, ou um homem do Senado americano, que sabendo que vai passar um grande líder religioso, um grande pregador, um grande Messias, de repente sobe, por exemplo, um dos postes de luz de Wall Street, conforme passava ali no meio daquela rua tão destacada, cheia de autoridades, e de repente o senador americano pendura-se no meio de um poste, ou aqui nosso ministro da Economia também vá e sube uma mangueira, por exemplo, no meio da esplanada dos ministérios de Brasília, e fique aguardando passar um líder religioso. Essa pessoa, todos vão dizer, é um despreparado para o cargo que ocupa, outros dirão que é uma pessoa que já enlouqueceu. Em uma só palavra, será algo completamente humilhante para esta pessoa, para essa pessoa VIP, será algo completamente humilhante que essa pessoa se submeta a tal visão de estar sob uma mangueira, pendurado no poste, enquanto passa um líder religioso. E assim foi com Zaqueu. Ele, mesmo sendo uma pessoa de um cargo proeminente, um cargo destacado, que requer inclusive crueldade e braço de ferro para tanger esses funcionários, esse corpo, qual ele cuidava, foi um homem que não teve vergonha, anulou todo o seu orgulho só para satisfazer o desejo de seu coração de ver o Messias. Não importava a ele mais o seu status social, não importava, afinal de contas, a consciência não escolhe status social. Qualquer status social e de cultura tem consciência, rico ou pobre ou rico.
Ele não se preocupou com o seu status social, como eu dizia, com a sua profissão, com o seu cargo, se as pessoas o taxariam de louco. Ele só queria uma coisa: saciar o seu coração e paz ao seu espírito. E por isso ele se submeteu a isso, não teve vergonha de nosso Senhor, não teve vergonha dele mesmo e colocou a sua paz interior acima de qualquer julgamento pelos outros, ou pelos seus subordinados, ou por qualquer coisa. Isso fala demais a nosso respeito. Por quê? Quando o demônio observa que algum de nós, dentro, secretamente no coração, ainda que não fale, dentro de nós, em relação à doutrina que pregamos, em relação ao que eu ensino a vocês, em relação ao que o catecismo ensina a vocês, em relação ao exemplo que damos, quando alguém, ainda que não fale, lá dentro guarda uma certa vergonha do que é ser cristão ortodoxo, tem um certo receio de que todos vejam sua religião, vejam como vive, vejam como deve viver e falar, e ainda que nós não saibamos, talvez, ou vemos de fora e sabemos essa pessoa faz acordos, essa pessoa vive de compromissos pessoais com a sociedade, com os pais, com seus chefes do trabalho, com talvez os seus parentes, com seus primos, ou seja, essa pessoa tem compromissos. Ela não reconhece, mas dentro, ainda que ela não fale, dentro, ainda que ninguém nem saiba e ela disfarce bem, quando o demônio vê que as pessoas possuem certa vergonha, certa hesitação em algo, no que diz respeito à doutrina de como viver a ortodoxia, plenamente como cristão ortodoxo, essa pessoa no fundo tem vergonha de Cristo. E Cristo disse: aquele que me negar e se vergonhar de mim, eu também o negarei e terei vergonha dele diante de meu Pai Celestial. E não precisará chegar à vida eterna para isso no juízo final. O demônio é esperto. E ele vai vendo que essa pessoa guarda essa vergonha, tem um pouco de hesitação de como viver os mandamentos, como viver a postura de um cristão ortodoxo, como se comportar como mulher, como se vestir adequadamente como um cristão, um homem como deve falar, sem hesitação, sem politicagem barata, tudo que vem à nossa tona, que a nossa consciência diz que devemos dizer, temos que dizer. Quando uma pessoa tem vergonha de ser assim autêntico cristão ortodoxo, o que acontece é que o demônio espera a oportunidade correta para que publicamente nos deparemos com alguma pessoa que é destacada em nossa sociedade, em nosso meio, uma autoridade, um político, um chefe no trabalho, e que nesse momento, o demônio, sabendo que lá o ambiente está fraco em algum ponto, ele fará com que publicamente nós confessemos a nossa vergonha a Cristo, negando a Cristo e envergonhando a nossa fé. Isso acontece demais em nossa geração. As pessoas fazem compromissos, não entendem nada que nós ensinamos no catecismo, não aprendem de nosso exemplo, não aprendem de nossas palavras, não aprendem das correções. No fundo, elas possuem muita vergonha de viver, principalmente em nossa sociedade. Temos que entender: quanto mais o relógio do tempo chega perto da consumação dos tempos e a volta de nosso Senhor em sua vinda gloriosa, mais a sociedade vai se aproximar de maneiras de viver, de regras, controles e admoestações que serão muito distintas daquilo que é a maneira de viver autêntica como cristão ortodoxo. Então, mais do que qualquer geração de cristãos que já viveu, a nossa geração de cristãos tem que estar atenta para não ter vergonha de nada que nossos santos padres deixaram como passos a serem seguidos. Se há algo, há que buscar a ajuda do confessor, há que colocar esses pensamentos para fora, há que buscar ajuda, porque o demônio não dormirá enquanto não colocar alguma autoridade política deste mundo, ou uma oportunidade que naquele momento a pessoa será colocada em xeque com o que hesita, com a vergonha que tem secreta, e será obrigada a dizer isso perante as autoridades, perante o público, e vai negar a Cristo, sendo enfraquecida por si mesma ao longo de anos de alguma vergonha, alguma hesitação que tem em relação à própria fé. E o demônio aproveitará esse teste
para seu bem prazer e envergonhar a santa fé cristã ortodoxa no momento oportuno. Por isso, o exemplo de Zaqueu para nós nesse ponto é especial demais. Um homem que abdicou de sua fama, sabia que pararia, acabou a sua fama. Nunca ninguém ia respeitá-lo mais da autoridade humana, dos homens. Mas ele queria uma resposta agora e um problema para seus problemas interiores e espirituais. Sua paz de espírito para ele era mais cara que todas as riquezas que ele havia acumulado ao longo da vida. Os remédios tampouco já não eram interessantes para ele, nada era interessante, tudo já estava perdido. Ele já estava velho, ele só queria reconciliar-se com si mesmo, com a sua consciência e buscar a cura através de Nosso Senhor. E não teve medo de se expor no sicômoro, sendo nanico, subir diante de uma árvore para ver este líder religioso que ali passava. Assim Nosso Senhor também espera que nós não neguemos, não temos vergonha dele em nada. E aí mesmo se essa vergonha é secreta, não confessamos ela publicamente, mas ela está ali, alguma coisa enraizada secretamente, será um momento oportuno para o demônio fazer que nós negamos a Cristo e envergonhamos a fé, ou que nós tratemos isso rapidamente com o Pai Espiritual, que saberá como nos fazer tirar esta vergonha, essa hesitação, essa covardia, essa falta de ânimo para confessar a fé ortodoxa nos meios que vamos. Não falando da fé, mas vivendo, e com isso uma hora alguém vai perguntar e nós vamos trabalhar essa pessoa. Trabalhar para que venha até aqui, para que venha até o templo, para que seja atraída pela luz do mundo. Portanto, esse é um grande ensinamento. E hoje nós comemoramos pessoas que no auge dos anos 1918 tiveram a coragem de serem pessoas que não negaram a Cristo nem sob as mais terríveis torturas psicológicas, assassinatos familiares, ou campos de concentração, ou martírio direto a sangue frio. Desde a família imperial russa até todos os demais confessores e mártires, alguns que ainda estão vivos ainda, velhos, porque estamos falando de apenas 2 gerações atrás da nossa, e alguns ainda estão vivos. Outros já estão morrendo, outros morreram há pouco, mas estamos falando de uma geração próxima a nossa, bem próxima a nós do linha do tempo, que foi testada como ouro no crisol pela época que São João de Constantino chamou a época do chicote. Por isso hoje comemoramos quem? Os santos novos mártires e confessores da Igreja Russa, a qual a Sinaxe hoje celebramos. Esses homens e mulheres, começando pela família imperial, até todos os outros que até recentemente talvez não morreram de martírio direto, mas foram torturados, perseguidos e tornaram-se os confessores. Os melhores deles não vieram para o exterior. Os melhores deles simplesmente não ficaram vivos até hoje. Os melhores deles foram mortos na própria pátria russa, adubando e irrigando aquela terra para produzir novos santos. E é por isso que esta terra não foi destruída pelo governo teomaquista e o sergianismo, nem pelo demônio e sua ira, mas permaneceu de pé até hoje. Me refiro à Rússia espiritual, não à Rússia geopolítica, ou seja, o que alguém quiser interpretar. A Rússia espiritual, a Santa Rússia, continua viva nos corações dos fiéis que ainda são cristãos ortodoxos, na pátria, os verdadeiros, não os falsos, que mantêm a verdadeira fé e não fizeram até hoje nenhum compromisso com o demônio, nem com as falsas igrejas, sinagogas de Satanás, ao qual já sabem o que me refiro, nem com os governos e associações políticas. Me refiro aos verdadeiros cristãos ortodoxos, que mesmo com todas essas torturas, mantiveram-se firmes, passaram a tocha da fé para outra geração e até hoje nossos amigos, vocês sabem, temos pessoas aí, temos nosso bispo de São Petersburgo, Spiridon, temos fiéis das catacumbas, nossos amigos, temos comunidades que estão sendo recentemente fundadas, outras convertidas, que estão aí firmes da Rússia, da Santa Rússia espiritual até hoje. E essas pessoas, muitas delas, a maioria, morreram ali. Morreram, mas irrigaram com seu sangue a terra para que ela pudesse produzir santos no século XX e século XXI, para fortalecer Israel, como diz o Apocalipse, que o novo Israel teria que comprar ouro acrisolado de pagãos. Isso de fato ocorreu quando no auge do século, no começo do século XX, no auge dos anos 18, houve o começo da chacina e genocídio cruel contra todos os cristãos ortodoxos que viviam
ali nas terras eslavas, especialmente no Império Russo. E entre eles a própria família imperial. E podemos nos perguntar o seguinte: essas pessoas, elas não tiveram, que morreram ao menos, não tiveram vergonha de negar o nosso Senhor, morreram e foram completamente já, na primeira enxovada de tiros dos primeiros anos e décadas, foram logo mortos. Patriarca Tikhon ainda não foi martirizado a sangue frio, foi torturado, sofreu torturas psicológicas, mas manteve sua fé firme contra os teomarquistas, ou todos os outros, Agafando de Yaroslav, Andrônico de Perme, todos os outros, todos esses grandes santos, José de Petrogrado, fundador das igrejas das catacumbas. Essas pessoas foram completamente surradas devido a não aceitarem aquele jugo de associação política que foram impostos a eles. E entre muitos outros que foram, quantos eram monges, quantos sacerdotes casados, seus filhos colocados em campos de concentração, seus pais sumiram, nunca mais foram vistos, fugiram para a Sibéria, fugiram para outros países, enfim. Podemos nos perguntar, na verdade, uma pergunta mais interessante do que ficar reavendo a história. Como pode ser que o império mais ortodoxo daquela época, do século XX, a cultura mais tradicional, que eram tendenciosos à ordem tradicional, àquilo que era a maneira antiga de viver, de repente foram completamente escolhidos pelo demônio e cederam tão fácil para serem o olho do dragão do Apocalipse? O que aconteceu com essas pessoas? O auge da cultura cristã estava ali, preservado pelo Império Russo. As pessoas tinham cultura, tinham descendência, ascendência, tinham igrejas, tinham monastérios, tinham literatura. O que aconteceu? Tinha uma tradição acima de tudo. O que aconteceu com essas pessoas simplesmente chegaram a negar a Cristo ao ponto de matarem o próprio czar e sua família imperial? De onde veio essa raiz de traição? É disso que nós estamos falando, queridos amados cristãos ortodoxos. Toda essa geração era hipócrita, tinham vergonha do resto do mundo por serem cristãos ortodoxos, e o mundo está se modernizando devido às influências da Revolução Francesa, e todo o Ocidente, mesmo seus amigos orientais, chamavam eles de retrógrados, de pessoas atrasadas, e tiveram vergonha de assumirem que estavam vivendo a vida em Cristo, a manutenção da tradição, da ordem, da disciplina, e foram cedendo às ideias progressistas, porque tinham vergonha de tudo aquilo que era tradição que haviam recebido de seus antigos pais e fundadores daquilo que era o Santo Império Russo. Esse câncer é tão evidente que até hoje nós vemos nos seus netos atuais vivos o quanto eles escarnecem de muito que é a verdadeira maneira de viver ortodoxa. E hoje, nós que estamos vivos e nem somos russos, somos muitas vezes vilipendiados, criticados e zombados devido a queremos fazer aquilo que os antigos faziam. Pois bem, essa era a sociedade russa naquela época. Querem um exemplo disso? Santo Czar e a Santa Czarina eram um homem e mulher inspirados por Deus, santos, e quiseram lutar contra essa corrente. Portanto, eram muito criticados e tudo mais. Quando eles quiseram, em 1913, no aniversário de 300 anos da dinastia e governo da Casa Romanov, fazer um grande banquete, uma celebração, um jubileu de 300 anos para comemorar a Casa Romanov, quando eles comunicaram o seguinte: haverá um grande banquete para celebrar esse importante jubileu, honrar os nossos antepassados, mas todos têm que se vestir, começando conosco, Czar e Czarina, vestiremos as vestes imperiais antigas, desde os sacos, o casaco, o manto, tudo, tanto o Czar e a Czarina, e todos vocês súditos da corte devem se vestir como também a maneira antiga da nobreza. Quando eles disseram e anunciaram isso, toda a corte passou a rir descaradamente do próprio imperador e imperatriz, riram dizendo que isso seria ridículo. E mesmo assim ocorreu o banquete, eles exigiram, mas a corte foi como que achando-se ridículos. Aí está a prova evidente do que estou dizendo, que eles tinham vergonha de assumir exatamente a tradição e a ordem a qual haviam sido estabelecidos. Queriam estar vestidos com decotes, com joias e todo tipo de modernidade, a exemplo daquela cultura progressista da época. E é por isso que quando isso acontece, o demônio que adora zombar
aguarda o momento oportuno para que nós possamos trair a Cristo e entregar os nossos próprios líderes, nossos padres, nossos pais, nossos irmãos, como lemos hoje no Evangelho dedicado aos santos novos mártires. Eis que vos entregarão nas sinagogas, vos levarão às prisões, sereis traídos por pais, filhos, parentes, e ainda acharão que farão isso em nome de Deus. Assim foi o que aconteceu com a morte de Czar e Czarinha. Quando um império, uma nação ou uma cultura não é capaz de ser fiel autenticamente aos seus próprios valores que lhe fundaram, significa que essa cultura já é questão de tempo, ela já não vai mais existir, porque ela já não existe mais nos corações. E isso, infelizmente, é o que contaminou o cristianismo do século 20 e 21. Os cristãos possuem vergonha de serem autênticos cristãos ortodoxos em tudo o que lhes cabe. Fazem compromissos dentro de si e depois até compromissos fora, com seus modinhos de vida adaptadas às suas conjunturas modernas, e dizem ainda suas consciências: tal e tal são radicais, nós somos mais a menos, é melhor viver assim, assado, e nos salvarmos. Deus terá misericórdia e salvaremos nossas almas. Deus não quer que sejamos tão radicais. Ok, enquanto pensam assim, o demônio está só aguardando o momento de fazendo com que neguem a fé, depois abandonam justamente aquilo que é a Santa Fé Ortodoxa e ainda saem mal falando daquilo que é a nossa fé, a fé de nossos santos padres, que recebemos a preço de martírio, de sangue derramado pelos santos novos mártires que hoje nós comemoramos. E é por isso que devemos sempre vigiar e orar, porque o demônio ruge ao redor de nosso coração, pronto para entrar e devorar, quando vê uma oportunidade de blasfemar o nosso Senhor. Por isso, lembremos-nos, esses santos mártires não tiveram vergonha da sua, lembraram-se: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Ou seja, vamos trabalhar essa mentalidade. Quando nós lembramos de Nosso Senhor, ele passou por cusparadas, foi zombado, foi colocado ele fel e vinagre para saciar a sua sede. Ele acaso negou a nós mesmos? Porque naquele momento bastaria ele dizer: anjos, desistiria de tudo, seria aliviado, não haveria sido culpado de nada, porque ele nunca foi culpado de nada, sem pecado, e simplesmente a nossa salvação estaria perdida. Ele aguentou cusparadas, zombarias, todo tipo de deboche, todo tipo de dejetos jogados sobre ele, lança perfurando-o como um cordeiro mudo ao abate até o fim, como um cordeiro imaculado, mudo até o fim por nossa salvação. Por que é que nosso Senhor aguentou as zombarias e nós não podemos lembrar-nos disso e aguentar-nos por ele as zombarias? Porque, de fato, quanto mais o mundo se aproximar de sua consumação, mais nós veremos gradativamente a perseguição aos cristãos. Renovada, continuará mais e mais. Seremos perseguidos, seremos vilipendiados, seremos colocados em chacota, como ridículos, como pessoas loucas, como psicopatas, como inimigos do Estado, como foras da lei. Zombados, escorraçados, cerrados, esquartejados. Lembremos que Elias e Enoque voltarão justamente para isso. Não para serem aclamados, vão ser martirizados pelo anticristo e esquartejados por Jerusalém como exemplo. Por isso, lembremos-nos, esse mundo para o cristão não é um mundo de final feliz. Ninguém nos prometeu final feliz. No batismo foi nos prometido votos de cruz, de martírio. E cristianismo e martírio são sinônimos. E sinônimo de martírio é sinônimo de amar. Uma pessoa que não esteja disposta a sofrer, também não é disposta a amar. E se não é disposta de amar, não é disposta a seguir Cristo, porque Cristo é o caminho do amor. O amor que abdica de sua própria vida, porque não há amor maior do que dar a vida pelo irmão. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, lembremos-nos de que devemos nós também aceitar as zombarias para conosco, os chicotes, os deboches, tudo em nome de nosso Cristo, para que possamos, junto com os santos mártires e confessores da Igreja Russa, também passarmos ilesos, com a graça de Deus, se assim for, pelos tempos terríveis de perseguição que se aproximam. Disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pela oração e sua por sua mãe, também de Santa Xênia, Taumaturgo, Louco Pouquinho de São Petersburgo, e de todos os santos e confessores da Igreja Russa. Amém. Amém.